Oi, oi, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje de Ciências Moleculares e Celulares e também para a nossa disciplina de Introdução à Biologia Celular e do Desenvolvimento. Em nossa aula de hoje, nós iremos trabalhar a respeito das bases biológicas da hereditariedade. Nós vamos entender como que é que se chegou às primeiras conclusões a respeito de transmissão de características hereditárias. Hoje já se tem um conhecimento bastante denso e aprofundado a respeito da área da genética, né? Mas inicialmente, como que se chegou com embasamento científico a respeito dessa transmissão de características hereditárias, né? Nós temos o pioneiro em relação a essas conclusões, que foi Mendel. Então, Mendel ele é considerado, né, o pai da genética. Gregor Johann Mendel, que na verdade não era um cientista propriamente dito, né? Ele era um monge que resolveu entrar como noviço, né, num mosteiro e depois ordenou-se padre, mas é atribuído a ele a descoberta, né, das primeiras conclusões a respeito de transmissão de características hereditárias, tá? Então, a maioria dos biólogos da segunda metade do século XIX, né, e Mendel viveu no século XIX, ele nasceu em 1822, acreditava que a hereditariedade, né, a transmissão de características de genitores para os seus descendentes, baseava-se na transmissão de entidades materiais dos pais para os filhos, né? Mas não se sabia bem que entidades eram essas. Na época, Mendel até chamou de fatores, né? E hoje a gente sabe que são os alelos, os genes que fazem parte do DNA. Já se tinha um direcionamento de que essa transmissão só poderia ocorrer através de gametas por meio da reprodução sexuada, né? Espermatozoide, gameta masculino, fecundando o óvulo, gameta feminino. Mendel, então, descobriu que as características hereditárias eram herdadas segundo regras bem definidas e ele propôs, né, uma explicação conforme as suas hipóteses. Então, Mendel nasceu em 1822, num vilarejo, tá, no nordeste da Morávia. Essa região pertencia à Áustria, atualmente hoje ela faz parte da República Tcheca, tá? E Mendel, ele era ele era filho, né, de agricultores com recursos financeiros muito limitados, tá? Então, como ele sempre foi muito curioso, dedicado aos estudos e com o objetivo de continuar a escola, né, a alternativa que ele buscou foi entrar como noviço num mosteiro chamado de Mosteiro Agostiniano de São Tomás, na cidade de Brum. 4 anos mais tarde, depois da entrada dele nesse mosteiro, né, em 1847, ele ordenou-se padre, tá? E aí, durante esse noviciado dele, Mendel aprendeu diversas áreas do conhecimento, ciências agrárias, técnica de polinização artificial, e isso acabou propiciando a ele a possibilidade de realizar cruzamentos entre variedades de plantas, né? Proporcionou conhecimento para isso. Terminada essa formação básica dele no mosteiro, ele passou a assumir o posto de professor substituto em uma escola da região. E ele lecionava várias disciplinas, latim, grego, matemática, mas ele tinha o objetivo de obter um diploma definitivo de professor. E aí ele submeteu a alguns exames de competência em Viena, mas ele foi reprovado. Os examinadores, no entanto, o recomendaram à Universidade Vienense, pois viam nele alguém que poderia aprofundar nos estudos em virtude da sua
grande curiosidade e dedicação. Com a permissão de seus superiores do mosteiro, Mendel foi para Viena, então, e entre 1851 e 1853, ou seja, durante 2 anos, ele escolheu o curso de física e assistia disciplinas de diversas áreas, da matemática, da química, da zoologia, da botânica, da fisiologia vegetal, paleontologia. Ele teve professores muito renomados lá durante esse curso, durante esses 2 anos, que influenciaram de maneira muito positiva em relação às questões científicas, né? E durante essa estada sua em Viena, Mendel dedicou-se a estudar a hibridização de plantas. Adquiriu diversos livros e artigos sobre o assunto. E em 1853, então, ele retornou ao mosteiro de Brunn, né? E 3 anos depois, em 1856, ele retornou a Viena para submeter a novos exames para o magistério. Só que ele novamente foi reprovado, tá? Bom, hoje sabe-se, ou que é relatado na literatura, né, que o motivo dessa reprovação dele era a divergência entre as suas ideias e a de um examinador quanto à reprodução sexuada em plantas. E segundo os historiadores, quem estava certo era Mendel. É como se a mente dele, as conclusões dele estivessem à frente do seu tempo, né? Aí, com isso, ele ficou muito desgostoso com a área da ciência. Ele falou: eu não vou mais me submeter a esses exames, porque ele já havia sido reprovado pela segunda vez. Vou dedicar as atribuições como padre. Mas ele começou, ali nos próprios jardins do mosteiro, a realizar alguns experimentos com ervilhas, da espécie ervilhas de cheiro, tá? A espécie Pisum sativum. E o desapontamento com a carreira acadêmica foi contrabalançado por seu entusiasmo com essa pesquisa recém-iniciada. Então, quando ele era muito curioso, gostava de estudar, ele conseguia, né, realizar alguns experimentos envolvendo essas ervilhas de cheiro nos próprios jardins do mosteiro, que não lhe demandava muito tempo, né? Essas são fotos dos jardins do mosteiro, aonde ele realizava o cultivo dessas ervilhas, né? Essas ervilhas de cheiro. Aqui são fotos mais atuais desse local do jardim, aonde na época, né, ele realizava o cultivo das ervilhas. Hoje já não mais estão ali. E aí, é, Mendel, um tempo depois, todas as conclusões a respeito dos experimentos envolvendo essas ervilhas de cheiro, ele apresentou, né, para a comunidade científica. Na época, novamente, eles não entenderam as conclusões de Mendel a respeito dos cruzamentos e experimentos que ele fez com essas ervilhas, e esses trabalhos foram engavetados e só foram reavaliados, lidos, alguns anos depois de sua morte. Então, Mendel ele não teve reconhecimento nenhum em vida, tá? Hoje, né, no túmulo dele, tem lá uma estatueta com os dizeres dos amigos da ciência para o investigador Gregor Mendel, com o reconhecimento da importância do trabalho dele como pioneiro para a área da genética, mas em vida ele não teve reconhecimento algum, tá? Então, essa foi a espécie trabalhada, né, historicamente aí, tradicionalmente, classicamente descrito na literatura por Mendel, que é uma leguminosa, né, uma ervilha de cheiro que a gente chama Pisum sativum. Uma leguminosa porque são aquelas plantas cujo fruto é um legume, né? E essa foi a espécie utilizada por ele para ser utilizada e cultivada lá nos jardins do mosteiro, né? Ela tinha variedades de pétalas púrpuras, variedade de pétalas brancas. E por quê, né? Por que Mendel utilizou a ervilha de cheiro como material experimental?
Então, na época, essas ervilhas elas eram disponíveis nos vendedores de semente da época em uma ampla diversidade de características facilmente identificáveis. Então, Mendel queria analisar a transmissão de características dos descendentes para os genitores. Então, o que é que ele queria observar? Como que características presentes em determinados genitores iriam se manifestar nos descendentes. E essas ervilhas de cheiro, elas eram disponíveis nos vendedores de semente da época em uma ampla diversidade de características facilmente identificáveis. Uma delas é justamente a cor das pétalas. Então, por exemplo, ele promovia uma polinização cruzada e artificial entre pétalas de cor púrpura e pétalas de cor branca. As sementes obtidas, quando elas germinavam, os descendentes dessa polinização, eles tinham que cor de pétalas? Tinham variedades de plantas de porte alto e porte baixo. Quando fazia o cruzamento entre uma planta de porte baixo e uma de porte alto, como eram os descendentes? Tinham ervilhas com sementes amarelas e ervilhas com sementes verdes. Quando ele fazia o cruzamento entre um e outro, os descendentes tinham sementes amarelas ou verdes. Algumas tinham sementes lisas, outras rugosas. Fazendo o cruzamento entre essas duas variedades, como eram os descendentes? E assim sucessivamente. Eram características facilmente identificáveis, macroscopicamente, a olho nu, sem a necessidade de aparelhos, equipamentos especiais, microscópio, né? Bastava ele fazer o cruzamento, as sementes obtidas germinavam, ele obtinha os descendentes. Ele contava a quantidade de descendentes obtidos e a característica manifestada por eles, e por isso que os trabalhos de Mendel foram aceitos, porque ele tinha uma coerência matemática muito grande, obedecia às leis de probabilidade, tá? Mendel também trabalhou com ervilhas de cheiro porque elas eram de fácil cultivo. Então, ele tinha também as atribuições como padre, né, lá no mosteiro. Então, pelo fato de sempre ter sido curioso, gostar de estudar, acabou sendo meio que um hobby para ele, e ali nos próprios jardins do mosteiro, ele conseguia realizar esse cultivo sem grandes técnicas, né, agrárias, e isso tornava possível a ele trabalhar de maneira paralela, né, tanto com as atribuições como padre e realizando o cultivo com essas espécies. Ele conseguia conciliar, né, as duas coisas. Ele também escolheu a ervilha de cheiro porque elas são capazes de serem autofecundadas ou terem polinização cruzada. O que é isso? Autofecundadas são plantas em que os grãos de pólen produzidos por essa planta, no androceu, que é a parte masculina da flor, são capazes de fecundar os óvulos do gineceu dessa mesma flor. Então, uma autofecundação. Os grãos de pólen de uma flor fecundam os óvulos dessa mesma flor, ou os grãos de pólen dessa flor fecundam os óvulos de uma flor do mesmo pé. Está sendo autofecundada. Mas elas também poderiam ter polinização cruzada, ou seja, ele removia as anteras, o androceu, a parte masculina dessa flor, que contém os grãos de pólen, né? Passava um pincel nos grãos de pólen ou estames de uma flor de um pé diferente e levava com esse pincel esses grãos de pólen para eles fecundarem os óvulos dos pés, das flores dos pés de uma planta diferente. Aí eu estou tendo uma polinização cruzada. Os grãos de pólen não estão fecundando flores do mesmo pé, estão fecundando flores de pés diferentes. E as ervilhas podem ter os dois tipos de fecundação. Então, por isso também que ele escolheu essa espécie, né? Então, às vezes, né, pode ser lá naturalmente os grãos de pólen fecundam os óvulos de uma flor, da mesma flor ou de flores do mesmo pé. E quando ele não queria que isso acontecesse, ele removia os estames, as anteras, né, dessa flor, e com um pincel, fazendo o papel de um inseto polinizador, né, artificialmente, ele coletava os grãos de pólen da flor de um pé diferente e fazia com que fecundasse os óvulos dessa flor. Aí a polinização é cruzada. Porque é o seguinte, se ocorrer autofecundação, né, os grãos de pólen de um pé que tem pétalas de cor púrpura, muito provavelmente os descendentes terão pétalas púrpuras.
Se ter autofecundação dos grãos de pólen em óvulos da mesma flor ou flores do mesmo pé de pétalas brancas, os descendentes vão ter pétalas brancas. Mas e se eu fizer uma polinização cruzada? Eu cruzar pétalas brancas com pétalas púrpuras. Eu obteria nos descendentes que tipo de cor de pétalas? E é isso que ele fazia, com as diferentes características da ervilha. Cor da semente, altura da planta, textura da semente, né? Aqui no caso, quando ele cruzava púrpura com branca, 100% dos descendentes tinham pétalas púrpuras, tá? E isso trouxe as conclusões dele a respeito de transmissão de características hereditárias que nós vamos discutir, tá? E a última característica que fez com que ele usasse ervilhas de cheiro é que elas apresentam um ciclo de vida curto, né? Então, quer dizer, ele tinha a possibilidade de obter várias gerações em um curto intervalo de tempo. Então, o período entre a germinação da semente, o desenvolvimento dessa planta, até ela atingir a maturidade sexual com formação de flores e a possibilidade de fecundação, isso ocorria num curto intervalo de tempo. Então, ele tinha a possibilidade de obter várias gerações. E isso, para analisar a transmissão de características hereditárias, é ótimo, né? Porque pensa se ele fosse trabalhar com um animal. Primeiro, que não seria de tão fácil cultivo igual plantas, né? Então, teria que ter ali um biotério, né? A questão da alimentação do animal, o período de gestação bem mais longo. Então, por isso que ele escolheu uma planta. Então, na maioria das vezes, o que Mendel fez não era impedir a autofecundação, né? Impedir a autofecundação porque na autofecundação, geralmente, o genitor ele vai gerar descendentes com a mesma característica. Pétala branca vai gerar descendentes com pétalas brancas. Pétalas púrpuras vai gerar descendentes com pétalas púrpuras. Então, o que ele fazia? Removia os estames do androceu, a parte masculina da flor, que nessa região aqui da antera produz os grãos de pólen. E esses grãos de pólen, se ficarem aqui, eles vão fecundar o óvulo, né, no gineceu, no ovário da mesma flor. A mesma coisa aqui. Então, o que ele fazia? Ele removia essas anteras, passava o pincel numa flor de um pé de uma característica de variedade diferente, então pétala branca, por exemplo, coletava esses grãos de pólen, mimetizando como se fosse as cerdas de uma abelha, por exemplo, e transmitia esses grãos de pólen para o gineceu, ou parte feminina dessa flor, para fecundar o óvulo no interior dos ovários. E aí, com isso, ele proporcionava uma polinização cruzada. As sementes obtidas ele colocava para germinar. Quando elas germinavam, nesse caso aqui, 100% dos descendentes tinham pétalas púrpuras. Cadê a característica cor branca? Foi a partir daí que começaram as conclusões dele, né? Mas o experimento clássico mesmo de Mendel, que é descrito nos livros, né, na literatura, da característica observada, não foi a cor das pétalas, não. Foi realizando esse mesmo tipo de experimento aí, mas analisando a cor das sementes. Então, essas ervilhas elas podem ter sementes de cor amarela, e sementes de cor verde. Você não obtém em um fruto semente amarela, verde. Ou é uma ou é outra. Aqui é porque pegou um fruto seco, na verdade ele está até seco, abriu e colocou dentro as duas cores de sementes só para analisar a diferença entre elas, tá? Mas você não obtém assim naturalmente, não. Ou vem tudo amarela ou tudo verde. Então, o que, que foi que Mendel fez? Ele pegou na linhagem parental ou linhagem pura, os parentais, ervilha de sementes amarelas de linhagem pura e ervilha de sementes verdes de linhagem pura e fez uma polinização cruzada entre elas. Por que? O que significa obter que era de linhagem? O que significa dizer que eram de linhagem pura? É porque para obter essas sementes aqui, essas plantas de semente amarela, ele fez uma autofecundação, uma autopolinização entre elas diversas vezes. Até que lá na quinta, sexta geração dessas autofecundações, ele trabalhou apenas com elas. Por isso que elas eram de linhagem pura. Elas eram descendentes de genitores que não tinham nenhuma variabilidade em relação àquela característica analisada.
Então, era semente amarela sendo autofecundada por semente amarela por várias gerações. E a mesma coisa, sementes verdes. Ele promoveu uma autofecundação ou autopolinização por diversas gerações apenas entre ervilhas de sementes verdes. E lá para a quinta, sexta geração é que foi trabalhar só com elas. Então, elas eram de linhagem pura. Aí ele pegou essas que eram de linhagem pura e fez uma polinização cruzada. Aí ele fez aquilo. Pegou as flores dessas ervilhas de sementes verdes, com tesoura retirou os estames, que produziam grão de pólen, com o pincel pegou os grãos de pólen das flores desse pé de sementes amarelas e fez com que fecundassem o óvulo dessas flores de sementes verdes. Quando ele fez isso, as sementes obtidas, quando elas germinavam, elas obtinham ou produzia-se planta com 100% de sementes o quê? Amarelas. Obtendo a primeira geração filial, ou F1. Primeira geração filial é obtida da linhagem pura. Essa linhagem é híbrida, ela não é pura, porque ela veio de uma polinização cruzada. Aí Mendel falou, o que aconteceu com a característica sementes verdes? Que nenhum desses descendentes teve sementes verdes. Aí ele pegou essas ervilhas híbridas obtidas aqui e fez uma autofecundação. Permitiu que os grãos de pólen de flores de um pé fecundassem os óvulos das flores do mesmo pé. E quando ele fez isso, as sementes obtidas proporcionaram a obtenção tanto de indivíduos, né, de pés com sementes amarelas e a característica semente verde, entre aspas, né, havia o quê? Reaparecido, tá? Mas como eu disse, matematicamente, daí a importância do trabalho de Mendel, era 3 vezes mais sementes amarelas do que em relação às sementes verdes, tá? Então, olha lá, só para ilustrar. Depois eu vou explicar a qual a conclusão a que Mendel chegou para a característica semente verde ter desaparecido, né, entre aspas, na F1 e na F2, que é a segunda geração filial, que são os descendentes da F1, a semente verde ter reaparecido. Então, olha lá, ele pegou ervilhas de sementes amarelas de linhagem pura e fez uma fecundação ou a polinização cruzada entre ervilhas e sementes verdes de linhagem pura, que é o que foi representado aqui. Ervilhas de semente amarela com ervilhas de sementes verdes de linhagem pura, tendo uma polinização cruzada, tá? Quando ele fazia isso, as plantas obtidas tinham sementes que só apresentaram cor o quê? Amarela, que é isso aqui. Aí o que ele fez? Uma autofecundação entre essas ervilhas de F1. Aqui, ó, F1. E aí, quando houve essa autopolinização, as sementes obtidas levou ao desenvolvimento de plantas, tanto com sementes amarelas quanto com sementes verdes. Mas eram 3 vezes mais sementes amarelas do que verdes. Então, 3 quartos para 1 quarto. Como ele sabia disso? Contando mesmo, tá? Então, olha lá, na primeira geração, ele pegou ervilhas de sementes amarelas, de linhagem pura, lá de uma quinta, sexta geração, só obtidas da autofecundação entre ervilhas de sementes amarelas, e pegou ervilhas de sementes verdes de linhagem pura, também lá da quinta, sexta geração, obtidas apenas do cruzamento ou autofecundação entre ervilhas de sementes verdes. Ele pegou essas ervilhas de semente amarela de linhagem pura e ervilhas de sementes verdes de linhagem pura, fez uma polinização cruzada entre elas. Flores, grãos de pólen de flores desse pé fecundando flores do pé de sementes verdes. Quando ele fez isso, na primeira geração filial, ele só obteve descendentes com sementes amarelas. Quando ele pegou essas aqui de semente amarela e fez uma autofecundação entre elas, grãos de pólen fecundando óvulos do mesmo pé, ele obteve, nessa segunda geração, tanto ervilha de sementes amarelas quanto verdes, mas uma proporção de 3 para 1, 3 vezes mais amarela do que verdes, né? E aí, Mendel chegou à primeira conclusão, ou seja, quando eu promovo
uma polinização cruzada entre duas variedades de ervilhas de linhagem pura, que são contrastantes em relação a uma única característica, aqui no caso, que característica é essa? Cor das sementes, aquela característica que aparece nos descendentes, ela é dominante sobre aquela característica que não é observada. Então, a primeira conclusão a que Mendel chegou é que existem características que são dominantes sobre outras. Nesse caso analisado por ele, a característica ervilha de semente amarela, ela é dominante sobre a característica ervilhas de sementes verdes, né? Então, ó, disse que um alelo, né, responsável por determinada cor ou determinada característica, então aqui no caso, cor da semente, ele é dominante quando ele em dose simples condiciona seu fenótipo. O alelo é recessivo porque ele precisa de dose dupla para que o seu fenótipo possa se manifestar. Então, o que significa isso? As características dominantes a gente representa por letras maiúsculas. Então, por exemplo, azão seria a característica dominante. Toda característica vai ter pelo menos 2 alelos para ela, porque um alelo vem no cromossomo paterno e um alelo no cromossomo materno. No caso dos animais, um vem no espermatozoide e o outro no óvulo. No caso das plantas, um vem no grão de pólen, o outro no óvulo, tá? Então, a característica dominante, ela se manifesta em dose dupla, azão-azão, ou em dose simples, azão-azim. Então, o fenótipo aqui e aqui é o mesmo. Agora, a característica recessiva, você necessita de dose dupla, de 2 alelos iguais para que ela possa se manifestar. No caso das ervilhas, a primeira conclusão a que ele chegou é que a amarela era dominante sobre verde. Por isso que eu sempre obtinha uma quantidade maior de sementes amarelas, que seriam aquelas capazes de se manifestar tanto em homozigose, azão-azão, por exemplo, quanto em heterozigose, azão-azim, né? Então, Mendel concluiu que nessas plantas híbridas, essas aqui, ó, da geração F1, por que é híbrida? Porque ela veio da polinização cruzada ou artificial entre duas variedades de ervilhas de linhagem pura, né? O traço de um dos pais ficava em recesso. Que traço era esse? Característica verde. Por isso que recessivo, vem como se ficasse em recesso, né? Entre aspas. Isto é, encoberto, né? Reaparecendo novamente na F2. Então, lá, a característica semente verde, ela aparece na segunda geração. O traço que desaparece nas plantas híbridas é chamado de recessivo, no caso, semente verde. Enquanto que o se manifesta é chamado de quê? Dominante, né? No caso da cor das sementes, o traço coloração amarela é dominante sobre semente verde. Essa relação de dominância e recessividade, pessoal, até o próprio termo, né, recessivo, é como se o caráter ficasse em recesso, encoberto, tá? Isso não leva a uma interpretação correta do que realmente acontece na realidade, tá? Na verdade, por que é que o caráter é dominante ou recessivo? É o seguinte, olha esse exemplo aqui. Imagine, né, a cor da pelagem em coelhos, em que você tem o indivíduo albino com total ausência de pigmentação e que se sabe que é uma característica recessiva, ou seja, que depende de dose dupla, tem que estar em homozigose para que consiga se manifestar. Então você tem que receber um alelo do genitor paterno e um alelo do genitor materno igual para a característica recessiva se manifestar. No caso do coelho, a pelagem albina ela é o quê? Recessiva, tá? A pelagem, né, selvagem ou Himalaia, né, ela tem essa coloração acinzentada. Então, esses coelhos aqui, por serem portadores da característica dominante, eles podem ser homozigotos, azão-azão, ou se eles forem heterozigotos, azão-azim, a característica manifestada é a mesma. Porque a característica dominante, ela manifesta tanto em homozigose quanto em heterozigose. Ali, no caso, os dois a gente colocou como heterozigoto, azão-azim. O alelo azão, que é o dominante,
ele é um alelo, né? Um gene que leva à síntese, à produção de uma enzima chamada de tirosinase, que converte um aminoácido chamado de tirosina num pigmento que é a melanina. Se eu tiver esse alelo em dose simples, que é esse caso aqui, eu só tenho um azão, já é o suficiente para produzir a enzima. Eu não preciso ter dois azão, tá? O azinho, ele é um alelo que tem uma mutação, que ao longo da evolução dessa espécie, esse gene sofreu uma alteração que não leva à síntese de uma enzima ativa. Se a enzima não é ativa, ela não consegue converter o pigmento ou o aminoácido tirosina na melanina, que é o pigmento. Só que nos heterozigotos, eu não preciso de outro alelazão para produzir enzima. Eu já tenho um que o produz. Se eu tiver azão, vão ter dois que produzem. Mas se eu tiver um, já é o suficiente para converter o aminoácido no pigmento, que é a melanina. Entretanto, nos indivíduos que têm o aleloazim em dose dupla, que não leva à produção de uma enzima ativa, não haverá o quê? A enzima ativa não haverá produção de melanina, por isso que não tem pigmentação na pelagem. Então, na verdade, quando a gente fala que um alelo é recessivo, é porque esse alelo ele é portador de uma mutação, de alguma alteração, que não leva à produção de uma proteína ou de uma enzima ativa. E aí, aquela atividade metabólica, ela fica o quê? Ela fica prejudicada. E se eu tiver o alelo normal, o dominante, que produz a enzima ativa ou a proteína normal, ele não precisa estar em dose dupla para aquele fenótipo se manifestar. Basta eu ter uma cópia dele. Então, não confundam dominante recessivo como sendo dominante o alelo que é mais forte e que, quando ele está presente, ele torna a característica recessiva encoberta, em recesso, impedindo a manifestação dela. Não é isso. É porque o alelo recessivo tem uma mutação que não leva à síntese de uma proteína ou enzima ativa ou normal. Mas se eu tiver uma única dose, um único alelo dominante que leva à produção da enzima ou da proteína normal, já é o suficiente para aquela função metabólica ocorrer normalmente. Eu não preciso de dose dupla dela, tá? Agora, quando eu tenho dois alelos recessivos que tem a mutação em que não leva à síntese da enzima ativa ou da proteína normal, aí sim não tem como haver a produção daquela característica, né? Um indivíduo intolerante à lactose, ele tem um alelo recessivo lá, que tem uma mutação que não leva à síntese de uma enzima, que é a lactase, que degrada a lactose, né, em glicose mais galactose. Os indivíduos azão-azinho, eles não têm intolerância à lactose, produz lactase normalmente, porque o azão é o que produziria. Os indivíduos homozigotos azão-azão produzem também normalmente. Agora, aqueles que são azão-azim, eles não têm nenhuma cópia do azão que levaria à produção da lactase, né? Então, indivíduos azão-azão, todos os filhos serão tolerantes normalmente à lactose. Os indivíduos azão-azim, eles vão poder ter filho azim-azim, que é esse caso aqui, né? Porque pode ir um alelo do pai e um alelo da mãe. E aí, se for esse alelo fecundando esse, aí eu vou ter o indivíduo portador da característica recessiva, mesmo que os pais não tenham aquela característica, né? O fenótipo deles é diferente, mas lá no genótipo eles tinham um alelo que poderia, né, esse alelo fecundar esse e levar à obtenção desse indivíduo homozigoto, tá? Mas como que é que esses alelos se distribuem no cruzamento? É o que a gente vai ver agora. Então, Mendel, a partir dessas observações, ele criou a sua primeira lei, que diz o quê? Cada característica do organismo, cor da pelagem, altura da planta, cor das pétalas, né? É determinado por um par de fatores. Na época, ele chamou de fatores. Hoje a gente sabe que são os alelos, os genes, né? Que segregam-se durante a formação dos gametas. Então, ó, cada característica é determinada por um par de fatores. Olha lá, azão, azim, azão, azim, azim, azim. Pode ser azão, azão. Por quê? Porque um alelo sempre vem no espermatozoide ou no grão de pólen do genitor masculino e o outro no óvulo do genitor feminino. Eles se segregam durante a formação dos gametas. Então, eles vão se separar.
Por isso que a gente estudou meiose na aula passada. Na meiose, você produz os gametas com metade do número de cromossomos, justamente porque há separação de cada alelo do par de homólogos para os gametas. Por isso que o gameta tem a metade do número de cromossomos. De maneira que cada um dos gametas recebe apenas um fator de cada par, porque eles se separam, né? Se recombinando ao acaso e formando o quê? O zigoto e a nova característica do descendente. Então, olha lá como que Mendel representou o seu cruzamento. Geralmente, pessoal, a gente usa letra, lá eu coloquei razão, mas geralmente, tá? Se for utilizar uma regra, a primeira letra da característica recessiva. Como a característica recessiva é verde, a gente vai usar a letra V. Então, para as características dominantes, e ele viu que a amarela era dominante, porque quando cruzava variedades de ervilhas de linhagem pura, a característica manifestada em F1 era dominante. Então, sementes amarelas, ele vai representar com um Vzão. E sementes verdes como sendo o quê? Vzinho. São sempre dois alelos. Um que vem do genitor masculino, outro do feminino. Um do masculino, outro do quê? Do feminino. Se a linhagem é pura, ele vai pôr homozigose nas duas. Vzão, Vzão e Vzão, Vzinho. Professor, Oi? você pode voltar naquele slide um pouquinho para mim, por favor? No slide anterior? Esse? Ou o outro? Para eu tirar um print aqui da primeira lei que eu não consegui anotar. Pode passar, obrigada. É, só que esses slides estão lá no AVA, tá? Ah, sim. Lá na seção 3 da unidade 3. Esses slides estão lá, tá bom? Desse jeitinho. Ok, obrigada. Então, pessoal, como Mendel determinou que cada caráter, né, ou cada característica é determinada por um par de fatores, né, ou seja, por um par de alelos, representando os dominantes por letra maiúscula e o recessivo por letra minúscula, né? Esses alelos, eles segregam-se durante a formação dos gametas, eles se separam, né? Para a formação das características do descendente ali na primeira geração filial. Então, essa ervilha aqui só vai produzir gametas com alelo Vzão. Essa aqui só com alelos Vzinho. Então, Vzão, Vzinho. Essas ervilhas de semente amarelas, obtidas em F1, elas são 100% amarelas porque a característica dominante é capaz de se manifestar também em heterozigose, que é esse caso aqui. Então, Vzão, Vzão e Vzão, Vzinho, o fenótipo, a característica mensurável, a característica visível é a mesma. A diferença é que aqui ela é homozigota, porque ela é de linhagem pura. Aqui ela é heterozigota. Mas o fenótipo delas é o mesmo. O que muda é o genótipo, né? Igual essa aqui é homozigota e essa é heterozigota. Mas a olho nu, só de verificar, você não sabe se aquela semente amarela é homozigota ou heterozigota. A única que eu tenho certeza é a verde, que ela vai ser homozigota, porque a característica é recessiva. Aí, quando ele fez a autofecundação entre as ervilhas de semente amarela, ele pôde obter uma proporção menor, mas foi possível, de plantas produtoras de sementes verdes. Porque aí, ó, cada caráter é determinado por um par de fatores que vão se separar durante a formação dos gametas, né? De maneira que cada gameta recebe apenas um fator do par, se recombinando ao acaso no zigoto. Então, aqui, nesses descendentes, é possível obter plantas Vzão, Vzão. É possível obter plantas Vzão, Vzinho. É possível obter plantas Vzão, Vzinho. E é possível obter plantas Vzinho, Vzinho. Então, você faz todas as possíveis combinações para ver a probabilidade de característica nos descendentes. Então, aqui é o primeiro com o primeiro, Vzão, Vzão. Primeiro com o segundo, Vzão, Vzinho. Aí, com o Vzão, você já fez todas as combinações. Agora, você vai fazer com esse. O segundo com o primeiro, Vzão, Vzinho. E o segundo com o segundo, Vzinho, Vzinho.
Então, olha lá, por que são 3 vezes mais sementes amarelas do que verdes? Vezão, 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 vezinho, vezão, vezinho é amarela. O fenótipo delas, a característica amarela, é a mesma. Muda o genótipo, né? Essa aqui é homozigota e essa é heterozigota. Mas a gente viu que característica dominante ela é capaz de se manifestar em doses simples. Ela não precisa estar homozigota. Em heterozigose ela se manifesta. Agora a recessiva não, ela tem que estar em homozigose. E vez em vezinha as ervilhas e sementes verdes, né? Então, eu vou representar esses 2 experimentos aqui de novo. Ó. Ervilhas e sementes amarelas de linhagem pura com verde, para ter 100% dos descendentes de semente amarela. Então, as ervilhas de semente amarela de linhagem pura, falou linhagem pura, ou parental ali, no caso, ela tem que ser homozigota, né? Vezão, vezão. E ervilhas de sementes verdes de linhagem pura, vezim, vezim. Durante a formação dos gametas, G vem de gametas, o que a primeira lei de Mendel diz? Cada caráter é determinado por um par de fatores, hoje a gente sabe que são os alelos, que segregam-se, separa durante a formação dos gametas. Então, um gameta fica com alelo vezão, o outro fica com alelo vezão. Um gameta fica com alelo vezim, outro gameta fica com alelo o quê? Vezim. Porque foi isso que Mendel concluiu. Cada caráter é determinado por um par de fatores que se separam. Segregar é separar durante a formação dos gametas, porque os gametas são formados por meiose. Que vão se recombinar ao acaso para formar o zigoto e originar a geração filial. Então é esse com esse, da vezão vezinho. Esse com esse, da vezão vezinho. Segundo com o primeiro, vezão vezinho. Segundo com o segundo, vezão vezinho. Então, qual que é a proporção fenotípica? O que é fenotípica? As características visíveis. Essa é amarela, 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 amarela. A característica dominante amarela manifesta tanto em homozigose, tanto em heterozigose, quanto em homozigose. O fenótipo é o mesmo. Então, 100% de ervilhas e sementes amarelas. E a proporção genotípica da F1, que aí já no caso são os genes, 100% de ervilhas vezão vezinho. Aí isso é essa aqui. Só que ele pegou essas ervilhas vezão vezinho e fez o quê? Uma autofecundação entre elas. Olha lá. Ele pegou as ervilhas vezão vezinho, fez a autofecundação entre elas. Durante a formação dos gametas, os alelos se separam. Então, um gameta vai com alelo vezão, o outro com alelo vezinho. Um gameta vai com alelo vezão, o outro com alelo o quê? Vezinho. E aí eu faço todas as possíveis combinações dos gametas para formar a segunda geração filial, que são os descendentes da F1. Então, vezão, vezão, primeiro com primeiro. Primeiro com segundo, vezão, vezinho. Segundo com primeiro, vezão, vezinho. É porque aqui fica vezinho, vezão, mas você põe sempre o dominante primeiro. E o segundo com o segundo, vezinho, vezinho. Proporção fenotípica, as características visíveis. 1, 2, 3. Vezão, vezão, homozigose. Vezão, vezinho, heterozigose. Para o fenótipo, a característica dominante se manifesta tanto em homozigose quanto em heterozigose. Então, essa é amarela, amarela, amarela. Então, eu tenho 3 numa possibilidade de 4, né? 1, 2, 3, e o total é 1, 2, 3, 4. Então, 3 quartos. Se eu dividir 3 por 4, dá 0,75. Se eu multiplicar por 100, 75%. Então, 3 quartos ou 75% de semente amarela. E 1 quarto, se você dividir 1 por 4 dá 0,25, multiplica por 100, 25% de sementes verdes. 75 com 25 dá o 100%. Agora, o genótipo da F2, que já são as características relacionadas à constituição genética dos alelos, eu tenho uma vezão-vezão num total de 4. Então, 1 quarto, ou 25% de ervilhas vezão-vezão. 1, 2. 2 quartos de ervilhas vezão-vezinho.
E se eu dividir 2 por 4, né? Simplificando, dá 1/2, dá 0,5. Multiplica por 100, 50%. E 1 também no total de 4, ou 25% de ervilhas, vezim, vezim. Então, fenótipo é diferente de genótipo. Fenótipo é a característica manifestada pela constituição genética. E o genótipo é a constituição dos alelos para aquela característica. Tá? Então, olha aqui, pessoal. Só um outro exemplo. Faça a proporção fenotípica e genotípica dos descendentes de um cruzamento entre uma ervilha de semente amarela heterozigota e uma ervilha de semente verde. Nós acabamos de ver que a característica semente amarela, que é dominante, ela é capaz de se manifestar tanto em homozigose, vezão, vezão, quanto em heterozigose, vezão, vezim. Isso é que é característica dominante. Eu não preciso de 2 alelos para a característica se manifestar. Basta ele estar em dose simples. Então, em heterozigose ou homozigose, a característica dominante se manifesta. A semente verde, que é uma característica recessiva, ela obrigatoriamente tem que estar em homozigose. E ela é representada por letra minúscula porque a característica é recessiva. Então, para ser semente verde, tem que ser vezim, vezim. Faça o cruzamento entre uma ervilha de semente amarela heterozigota. Porque se ele disser só semente amarela, eu não sabia qual desses genótipos eu iria cruzar. Mas ele já falou, semente amarela heterozigota. Então é essa aqui. Porque se ele falasse amarela homozigota, teria que ser essa aqui, vezão, vezão. Tá? Com uma de semente verde. Então qual que é o cruzamento? Vezão, vezim, com vezim, vezim. Vezão, vezim, com vezim, vezim. Durante a formação dos gametas, o par de alelos determinantes de cada característica do organismo segregam-se, separam-se, porque eles se formam por meiose. Então, você vai ter um gameta com alelo vezão e outro com alelo vezim, e para esse indivíduo aqui, todos os seus gametas terão apenas o alelo vezim, porque ele está em homozigose. Aí o primeiro pode fecundar o primeiro, vai dar vezão, vezim. O primeiro pode fecundar o segundo, vai dar vezão, vezim. O segundo pode fecundar o primeiro, vezim, vezim. E o segundo pode fecundar o segundo, vezim, vezim. Proporção fenotípica e genotípica da F1. Fenótipo, as características expressadas, manifestadas, mensuráveis, visíveis, determinadas pelos alelos, né? Então, vezão, vezinha é amarela, vezão, vezinha é amarela, vezim, vezinha é verde, vezim, vezinha é verde. Então, eu tenho uma, duas. 2 num total de 4 de sementes amarelas e uma, duas. 2 num total de 4 de sementes verdes. 2 quartos, né? Simplificando dá 1/2, dividindo dá 0,5, multiplicando por 100 dá 50%. Genotípica. Genótipo não são características expressadas, é a constituição genética. Os alelos. Genótipo, vem dos genes. Então, tem uma, duas, vezão, vezão, num total de 4. Então, 2 quartos. E eu tenho uma, duas, 2 no total de 4, vezim, vezim. Então, 2 quartos também, que dá 50% para cada. Tá? E aí, pessoal, em relação a esses cruzamentos, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Gostaria que eu voltasse em algum outro? Tudo bem? Por mim, tranquilo. E o livro de vocês, em relação à genética, ele traz a determinação cromossômica do sexo. Então, como que é que esses alelos estão envolvidos na determinação do sexo? Porque a gente viu, de acordo com as leis de Mendel, que cada caráter, né,
Ou seja, cada característica do organismo é determinada por um par de fatores. Esses fatores hoje a gente sabe que são quem? Os alelos. Por isso que a gente põe vezão, vezão, ou vezão, vezim, 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 azão, 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 azim, azim, azim. São sempre dois alelos, é um par, né? Que durante a formação dos gametas, os gametas são formados por meiose, eles se separam de maneira que cada gameta recebe apenas um alelo do par. Nunca irão dois, né? A aula passada, quando a gente estudou mitose e meiose, a gente viu que nós temos, no caso da espécie humana, no núcleo de cada uma de nossas células, 46 cromossomos, ou 23 pares. E aí, para cada par de cromossomos homólogos, você vai ter um alelo proveniente do cromossomo materno e um alelo proveniente do cromossomo quê? Paterno. No que diz respeito ao sexo, a gente também tem um par de cromossomos responsáveis pela determinação, ou do sexo feminino ou do sexo masculino, que é o que a gente chama de herança genética do sexo, tá? Então, a determinação do sexo em espécies dioicas, né? Porque, por exemplo, plantas, a maioria das flores são hermafroditas, tem tanto o aparato reprodutor feminino quanto masculino. Tem alguns animais também que são hermafroditas, né? Como alguns vermes, por exemplo, né? Mas nas espécies dioicas, aquelas que são de sexos separados, né? A determinação do sexo, em última análise, ela vai depender da ação de genes em específicos que vão atuar no desenvolvimento do novo embrião, fazendo com que ele se torne macho ou fêmea, tá? Na maioria das espécies animais, o sexo é definido pela constituição cromossômica daqueles indivíduos, tá? Então, a diferença entre machos e fêmeas vai residir em um par de cromossomos. No caso da espécie humana, é o 23º par, ou par de cromossomos sexuais, que a gente chama, heterossomos, né? E aqueles cromossomos que não se diferem entre machos e fêmeas são chamados de autossomos. Então, na espécie humana, são 46, não são? Deixa eu tentar aqui com o mouse, gente, porque esse mouse é muito ruim para escrever, mas... Na espécie humana, nós temos 22 pares de cromossomos que não se diferem entre macho e fêmea, que é o que a gente chama de autossomos. Esses aqui. Então, nós temos 46 cromossomos ou 23 pares. Dos 23 pares, 22 pares, ou seja, 44 cromossomos, não se diferem. São idênticos entre indivíduos do sexo masculino e feminino. Então, a gente representa 44 autossomos mais. Agora, o 23º par, aí ele vai ser diferente entre machos e fêmeas. Masculino vai ser X e o outro cromossomo é o Y. E nas mulheres vai ser X, X. Esse Y aqui ficou horrível, né? E o cromossomo Y é bem menorzinho, tá? Peraí, gente. Ele é bem menorzinho do que o cromossomo X. Então, nós temos 44 autossomos mais X, Y nos homens e 44 autossomos mais XX em mulheres. Então dá 44, 45, 46. 44, 45, 46. E puxando da aula passada, se alterar esse número de 46, a gente tem as síndromes, lembra? Síndrome de Down, de Patot, de Edwards, né? Quando a gente tem erros lá durante a não disjunção cromossômica na anáfase da meiose, né? Então, olha lá.
as fêmeas têm um par de cromossomos sexuais homólogos, enquanto os machos têm um dos cromossomos sexuais correspondentes ao da fêmea e o outro tipicamente masculino. Por que que as fêmeas, né, de animais, ou também mulheres, no caso da espécie humana, têm um par de cromossomos sexuais homólogos? Homólogos significa iguais, porque ela é XX. Indivíduos do sexo masculino tem um dos cromossomos correspondente ao da fêmea, que é o cromossomo X, e outro tipicamente masculino, que a gente não encontra no sexo feminino, que é o Y. O cromossomo sexual presente tanto no sexo masculino quanto no feminino é o X, e o tipicamente masculino é o Y. Então é aquela constituição que eu mostrei para vocês. Mulheres têm 44 autossomos, mais 2 cromossomos sexuais, XX. Homens têm 44 autossomos, mais 2 cromossomos sexuais, que é o XY. Esse último par de cromossomos, responsáveis pela determinação do sexo, é o 23º par, tá? Para completar lá os 46. A gente tem 44 autossomos, mais 2 cromossomos sexuais. Na mulher, os 2 sexuais são XX, no homem são XY. Então, o que se observa, pessoal, é que o cromossomo X ele é bem maior do que o cromossomo Y. Aqui eles representados como um bastão único, quando eles não estão duplicados, né? Quando a célula vai entrar em divisão, aí eles fazem uma cópia da molécula de DNA, por isso que eles ficam constituídos ali como se fosse um X, né? Lembra? Um bastão cromossômico só, a célula não está em vias de entrar em divisão. Então, ela vai se dividir, ela tem que duplicar esse bastão cromossômico. E aí, quando o cromossomo está duplicado, ele é formado por 2 cromátides, né? Essa cromátide, que é a irmã dessa, que a gente viu na aula passada sobre a meiose, né? E o cromossomo Y, vejam vocês, ele é bem menor do que o Y. Ou, o cromossomo Y, ele é bem menor do que o X. 2x na mulher, de tamanho idêntico, né? Os cromossomos são iguais. Agora, no homem XY, tá vendo que o Y, ele tem um tamanho que ele tem um tamanho bem menor, tá? Na maioria das espécies, né, com esse sistema XY, que é inclusive o da espécie humana, o cromossomo Y, por ser muito pequeno, ele tem pouquíssimos genes, tá? Agora, o cromossomo X, não. Ele tem uma grande quantidade de genes, igual se fossem os outros autossomos lá. Inclusive, aqui a gente tem genes relacionados à distinção de cores, à coagulação sanguínea. Então, algumas mutações aqui podem gerar doenças ou condições do tipo daltonismo, hemofilia, que a gente vai falar hoje, tá? Os cromossomos X e Y de mamíferos, apesar de muito diferentes, né, na sua constituição genética, eles vão apresentar pequenas regiões homólogas, que é essa região aqui, ó, em que eles vão ficar pareados certinho um com o outro. Então, essa região aqui do cromossomo X e Y é chamada de homóloga. É uma região igual, digamos assim, elas se pareiam. Agora, essa outra região aqui, né, ela é chamada de heteróloga, que você tem uma região exclusiva do cromossomo Y e uma região exclusiva do cromossomo X, né? Essa região homóloga, ela permite, né, que esses 2 cromossomos se emparelhem por essas pontas e que sejam corretamente distribuídos para as células filhas na primeira divisão da meiose, tá? A permutação ou crossing over, lembra aquelas trocas de partes entre os cromossomos que acontece lá na meiose? Ocorrem apenas nessas regiões aqui do pareamento, tá? De modo que praticamente não há essa recombinação, essa permutação ou crossing over, porque essa região homóloga entre eles é muito pequena. E isso acaba dificultando essa troca de partes, tá? O que acontece, pessoal? Quem determina o sexo da prole, no caso da espécie humana, ou de todos os animais com sistema XY, é o genitor masculino, tá? Então, vamos lá. Se você tiver aqui, ó, uma geração... Deixa eu apagar isso aqui.
Você tem lá os pais, né? X, X. Mãe, cruzando com X, Y, pai, genitor masculino, né? Aí você tem o quê? A formação dos gametas. Na meiose, sempre há a separação. Então, você vai ter óvulos com gameta X e gametas com o cromossomo X. No caso da mulher, ela só produz gametas com o cromossomo X, com o alelo X, né? E o espermatozoide ou com cromossomo X ou com cromossomo Y. Aí vem os descendentes. A geração filial. Se esse espermatozoide fecundar o óvulo, embrião feminino, vai ser mulher, o filho. Se o espermatozoide Y fecundar o óvulo, embrião masculino. Se o espermatozoide X fecundar o óvulo, embrião feminino. E se o espermatozoide Y fecundar o X, embrião masculino. Então, na probabilidade, ó, 1, 2. 2 quartos de probabilidade de ser XX, ou 50%. 1, 2. 2 quartos, ou 50% da probabilidade de ser o quê? XY, tá? Tem algumas teorias que falam que você tem mais mulheres na população porque o cromossomo Y, ele é mais rápido, mas ele é menos resistente às condições ácidas, né, do aparelho reprodutor feminino. Então, para ser um embrião masculino, se a relação sexual acontecer no dia fértil, a probabilidade de que seja menino é maior, porque ele é mais rápido. Só que, geralmente, a maioria das vezes, a relação pode não acontecer no dia fértil. Pode acontecer ali uns 2 dias antes, 2, 3 dias antes ou 2, 3 dias depois. E aí, o Y, apesar de ser mais rápido, ele é menos resistente à acidez do pH vaginal. Então, o espermatozoide Y morre mais rápido. E o X sobrevive por mais tempo. E aí, se a relação aconteceu 3 dias antes ou 3 dias depois do dia fértil, o óvulo provavelmente vai ser fecundado por um espermatozoide X, porque ele é mais lento, mas ele permanece mais viável por um tempo maior dentro do aparelho reprodutor feminino. E aí é mais fácil você sempre ter a relação no dia exato do dia fértil ou alguns dias antes ou depois? Alguns dias antes ou depois é mais provável, né? Essa seria uma das maiores explicações para se ter mais mulheres na população, tá? Aqui foi o que eu havia explicado para vocês, né? Que o cromossomo X, pelo tamanho dele, ele tem muitos genes. Olha o tamanho do cromossomo X em relação ao Y. Ele tem muito mais genes do que o Y, tá? E o Y tem pouquíssimas dezenas de genes. Nós temos uma região homóloga de emparelhamento entre o cromossomo. O cromossomo X, ele todo se emparelha, né? Agora, entre o X e o Y, é só essas extremidades aqui, ó, chamada de região homóloga, que permitiria, né, uma recombinação ou permutação entre eles, mas muito pequena durante a meiose. Essa outra região é a que a gente chama de região heteróloga, em que não ocorre pareamento entre o cromossomo X e o cromossomo Y, tá? O cromossomo Y, pessoal, ele tem pouquíssimos genes e, basicamente, né, ele é responsável pela produção de um gene chamado de SRY, ou região de determinação do sexo no cromossomo Y, tá? A proteína codificada por esse gene no cromossomo Y induz no embrião a formação dos testículos. Por isso que isso só acontece no homem, porque esse gene está no cromossomo Y, tá? Aparentemente por ativar outros genes em diversos cromossomos. A testosterona, que é produzida a partir desses testículos, né?
atuaria no desenvolvimento dos órgãos genitais e de outras características que seriam típicas do sexo masculino. Então, a principal função do cromossomo Y, basicamente, é só ativar um gene que leva à produção dos testículos, e os testículos, por sua vez, por meio da produção da testosterona, levaria à manifestação das características tipicamente masculinas, né? Distribuição de pelos no corpo, engrossamento da voz, massa muscular e etc. O sexo feminino, pessoal, é considerado o sexo homogamético e o masculino o sexo heterogamético. Homo igual. Então, todos os gametas produzidos por mulheres, né, sexo feminino, eles são iguais entre si. Por quê? Porque todos eles vão ter apenas o cromossomo X. No caso dos gametas masculinos, o sexo é heterogamético porque eu posso ter tanto gametas com cromossomo X e a outra metade vai ter o cromossomo Q, Y, né? Então, olha lá, os óvulos de mulheres, durante o processo meiótico, em que ocorre a separação dos cromossomos, mesmo ocorrendo essa separação, 100% dos seus óvulos vão ter apenas o quê? Ou o cromossomo X ou o cromossomo X. No caso dos espermatozoides, metade deles vão ter o cromossomo X e a outra metade vai ter o cromossomo Q, o cromossomo Y. Então, no caso dos óvulos de mulheres, é XX. No caso dos espermatozoides de homens, 50% X, 50% Y. E aí, se esse espermatozoide fecundar esse óvulo, XX, embrião feminino. Se esse espermatozoide fecundar esse óvulo, XX, embrião feminino. Se esse espermatozoide fecundar esse óvulo, XY, embrião masculino. Se esse espermatozoide fecundar esse óvulo, XY, embrião masculino, tá? Então, a espécie humana tem 46 cromossomos. A meiose reduz a metade, então é 23. Então, todos os óvulos da mulher têm 22 autossomos, mais um cromossomo sexual X, então dá 23, porque ela é o sexo homogamético. Já os espermatozoides vão poder ser 22 autossomos mais X ou 22 autossomos mais Y. 50% desse, 50 desse. Por isso que é o sexo heterogamético. Os gametas são diferentes. Mulher, o sexo é homogamético. Os gametas são todos iguais. Nós temos algumas características, pessoal, chamadas de herança ligada ao sexo. O que é herança ligada ao sexo? É o tipo de característica que vai se manifestar tanto em homens quanto em mulheres, mas de maneira diferente. Porque como ela está ligada ao sexo ou ao cromossomo X, as mulheres vão ter 2 alelos para essa característica e o homem só um. Então, herança ligada ao cromossomo X, mulheres vão ter 2 alelos para essa característica, porque elas têm 2 cromossomos X. E homem, um alelo só. Isso é o que significa herança ligada ao sexo ou herança ligada ao cromossomo X, tá? Esses genes, eles estão localizados na região do cromossomo X, não homólogo ao cromossomo Y. Essas características estão em genes dessa região aqui, ó. Região do cromossomo X não homólogo ao Y, ou região do cromossomo X heteróloga. Então, os genes vão estar aqui. Homem só vai ter um alelo para esse gene, e as mulheres vão ter 2 alelos para esse gene. E isso faz com que essas características se manifestem de maneira diferente no homem e na mulher, tá? Por quê? Porque a mulher, para manifestar essa característica, ela vai ter que ter esses alelos em dose dupla. E o homem basta apenas o quê? Um único alelo. Então, exemplos desse tipo de característica e a gente vai ver os cruzamentos. O daltonismo. O daltonismo, pessoal, é a incapacidade de distinguir cores, principalmente o daltonismo verde e vermelho. Então, ele enxerga as duas cores como se fosse o quê? Uma só, num tom avermelhado. Ou incapacidade também de distinguir algumas cores mais fortes, como azul mais escuro, tá?
Então, a visão em cores é baseada em 3 tipos de célula cone na retina, que vão ser sensíveis aos comprimentos de onda vermelho, verde ou azul. Os determinantes genéticos para a produção das células cone, que distingue os comprimentos de onda verde e vermelho, estão no cromossomo X. As pessoas com daltonismo verde e vermelho têm uma mutação em um desses genes, não produzindo alelos que leva à distinção de células cones ao comprimento de onda vermelho ou verde, tá? E aí, nesse caso, eles enxergam tudo como se fosse um tom meio que avermelhado, tá? Como em qualquer distúrbio ligado ao cromossomo X ou ligado ao sexo, existem muito mais homens portadores dessa característica do que mulheres. Por quê? Porque o homem basta um único alelo em dose simples para manifestar essa característica, e as mulheres vão precisar disso em dose o quê? Em dose dupla. Então vamos ver um exemplo lá. Esse aqui é um teste simples, que se você conseguir distinguir dentro, né, desses diagramas aí o número, provavelmente você não é daltônico, né? Porque o daltonismo verde e vermelho não permitiria você visualizar os números, porque você enxergaria aí tudo com uma única cor, tá? Então, número 6 e número 74. As mulheres, por serem o sexo homogamético, por terem 2 cromossomos X e pelo daltonismo ser uma condição ligada ao sexo, elas vão poder ter 3 tipos de genótipos, né? E 3 tipos de fenótipos. Os homens, só 2. Então, a gente representa esses alelos com X e Y, porque é uma herança ligada ao sexo. O daltonismo é uma característica, né, entre aspas, porque no homem a gente vai ter essa distinção dominante. Então, uma característica recessiva, né? O dominante desão é normal. Desão seria normal, a normalidade. E o desim seria o indivíduo que daltônico, tá? Então vamos lá. As mulheres poderão ser XDzão, 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 XDzim ou XDzim, XDzim. Ou seja, homozigotas dominantes, desão, desão, heterozigotas, desão, desim, ou homozigotas, desim, desim. Só que além da letra D você representa o X porque é herança ligada ao sexo. Nos homens, eu só vou poder ter 2 tipos de genótipo. Ou ele é XDzão Y ou XDzim Y. Porque não existe Y-desão e Y-desim, porque essa característica só está em alelos do cromossomo X e não no Y. As mulheres XDzão, XDzão são mulheres normais, que não têm daltonismo. Mulheres XDzão, XDzim são normais, elas não têm o daltonismo, porque basta a presença de um único alelo que é capaz de produzir as células cone sensíveis ao comprimento de onda, porque é uma característica dominante. Mas a gente chama ela de normal portadora. Ela é normal, mas é portadora do alelo para o daltonismo. As daltônicas terão que ser homozigotas para o alelo recessivo, que vai ter que ser XDzim e XDzim. Homens ou serão XDzão Y ou XDzim Y. XDzão Y serão aqueles normais, não daltônicos, e XDzim Y serão daltônicos. Por isso que você tem muito mais homem daltônico do que mulher, porque para o homem ser daltônico, basta um único XDzinho herdado da mãe, porque do pai ele herdou com certeza o Y. Para a mulher ser daltônica, ela tem que herdar da mãe um alelo XDzinho e herdar do pai também um alelo XDzinho. Por isso que tem muito menos mulheres daltônicas do que homens. Então imagine você, um cruzamento, né, entre uma mulher que seja normal, portadora. Porque se ela fosse só normal, era XDzão, XDzão. E um homem normal. Homem normal só é possível ser XDzão Y. Como que serão os descendentes desse cruzamento? Olha lá, a mulher produz gametas com alelo XDzão ou gametas com alelo XDzim. O homem produz gametas com alelo XDzão ou gametas com alelo Y. Olha aqui, XDzão,
que é o espermatozoide fecundando o óvulo XDzão. XDzão, XDzão. O espermatozoide XDzão fecundando o óvulo XDzinho, XDzão, XDzinho. O espermatozoide Y fecundando o óvulo XDzão, XDzão Y. O espermatozoide Y fecundando o óvulo XDzinho, XDzinho Y. Aí, como poderão ser os descendentes deste cruzamento? Mulheres normais, XDzão, XDzão. Mulheres normais portadoras. Homens normais e homens daltônicos. Não é possível aqui eu ter filhas daltônicas. O máximo é que elas vão ser portadoras, né? Então você fala assim, ó, 25% de ser mulher e normal, 25% de ser mulher normal portadora, 25% de ser homem normal e 25% de ser homem daltônico. Ou 50% das mulheres serão normais e 50% normal portadora, 50% dos homens normais e 50% daltônicos. Uma normal portadora, que é o mesmo caso dessa aqui, com um homem que seja daltônico. Como serão os descendentes? Então, a mulher vai produzir óvulos, gametas com alelo XDzão, ou óvulos com o alelo XDzinho. O homem, gametas com alelo XDzinho, ou gametas com alelo Y. Espermatozoide XDzinho fecunda o óvulo XDzão, XDzão, XDzinho. Espermatozoide XDzinho fecundando o óvulo XDzinho, XDzinho, XDzinho. Espermatozoide Y fecundando o óvulo XDzão, XDzão, Y. Espermatozoide Y fecundando o óvulo XDzinho, XDzinho, Y. Tá? Aí como serão os descendentes? 25% de mulheres normais e portadoras, 25% de mulheres daltônicas, 25% de homens normais, 25% de homens daltônicos, tá? Ou 50% das mulheres serão normais portadoras e 50% das mulheres daltônicas, 50% dos homens normais e 50% dos homens daltônicos. Então, pessoal, para o homem ser daltônico, basta ele receber o alelo XDzinho da mãe. Para a mulher ser daltônica, ela tem que receber o XDzinho da mãe e ela tem que receber o XDzinho do pai. Por isso que é muito mais difícil você ter mulher daltônica do que homem, tá? Uma outra condição de herança ligada ao sexo, que é do mesmo jeito que o homem precisa apenas de um alelo para manifestar característica e mulheres de dois, é a hemofilia. A hemofilia, né, que é uma doença hereditária com uma falha no sistema de coagulação do sangue, de modo que essa pessoa hemofílica pode ter hemorragias abundantes, mesmo em pequenos ferimentos. Então, em pequenos ferimentos em que haja o extravasamento de sangue, pode ser que você tenha hemorragias abundantes devido a uma falha de coagulação do sangue, que é condicionada por genes localizadas também na região do cromossomo X, não homólogo ao cromossomo Y. Então, é uma herança ligada ao sexo, tá? O mecanismo de coagulação é desencadeado por uma série de reações que são controladas por proteínas denominadas fatores de coagulação, que vão estar presentes no plasma sanguíneo. O tipo mais comum de hemofilia, que é do tipo herança ligada ao sexo, é aquela em que você tem uma mutação que não leva à produção de um desses fatores de coagulação, que é o chamado fator 8. Então, pessoal, isso aqui, na verdade, é da fisiologia, tá? É só assim, para dar uma contextualizada no que a gente está falando. Quando você tem uma lesão em algum vaso, com extravasamento de sangue, isso ativa uma cascata de eventos envolvendo diversos fatores de coagulação, e o tipo de hemofilia mais comum é a que afeta o fator 8, porque esses fatores de coagulação em cascata, junto com o cálcio e vitamina K no fígado, leva à síntese de uma
enzima inativa chamada de protrombina. No caso de uma lesão vascular, essa protrombina ela é induzida, tá, a ser convertida em trombina, que é a sua forma ativa, que converte uma proteína solúvel no plasma, que é o fibrinogênio, em uma proteína insolúvel, que é a fibrina, que forma uma malha, uma rede, uma trama, formando um coágulo estável que retém os elementos figurados do sangue e diminuindo o extravasamento desse sangue para fora do vaso. O fibrinogênio, que é uma proteína solúvel, ele não pode ser convertido em fibrina se não houver uma lesão do vaso, porque isso levaria à formação de trombos, tá? Por isso que essa cascata de eventos ela só pode ser desencadeada em casos de rompimento de vasos, tá? No caso de indivíduos hemofílicos, você tem uma deficiência nesse fator 8. Então, toda a cascata de eventos para a produção do coágulo estável está prejudicada. E aí, esse indivíduo, em pequenos ferimentos, ele pode ter sangramentos abundantes. Tá? Os genótipos e fenótipos para a hemofilia é o mesmo do daltonismo, com a diferença de que a gente troca a letra D pela letra H. D de daltonismo e H para hemofilia, tá? Então, mesma coisa. As mulheres poderão ser normais, XH, XH. Se elas tiverem um alelo XH, elas são normais portadoras. E para ser hemofílica, ela tem que ser XH, XH. Igual para ser daltônica, ela tinha que ser XD, XD. O homem só tem dois fenótipos. Ou é XH Y normal, igual XD Y, né? Ou hemofílico XH Y, igual daltônico XD Y, tá? Então aqui, ó, este cruzamento vocês podem até montar em casa quando estiverem estudando, demonstrando. Não, vocês podem montar esse quadro aqui, ó. Podem montar esse quadro aqui dos cruzamentos, tá? Para aquelas representações que a gente está tendo aqui. Então aqui demonstrou o quê? Entre um homem normal e uma mulher normal portadora, quando ela está separada assim pela metade, ela não é hemofílica, mas ela é portadora do XH. Então aqui seria um homem XH Y com XH, XH. Aí eu teria mulheres normais nos descendentes, mulheres normais portadoras, homens hemofílicos, homens normais. Entre uma mulher normal, XH, XH, e um hemofílico, XH Y. De vermelho é sempre o hemofílico. Aí eu teria homens normais, 100% dos homens normais e 50% das mulheres normais portadoras, né? 50% de homens normais e 50% de mulheres e portadoras. Entre uma mulher portadora e um homem hemofílico, eu teria mulheres hemofílicas e mulheres normais portadoras, homens hemofílicos e homens o quê? Normais, tá? Você pode montar esse cruzamento aqui com aquele quadro lá e verificando aqui se você encontra esses descendentes, que seria como se fosse o gabarito, né? Se tiver vermelhinho para homem, XH Y. Se tiver branco para homem, XH Y. Se tiver branco para mulher, XH, XH. O que tiver pela metade assim é normal portadora, XH, XH, né? E se tiver uma mulher hemofílica, que tem? Essa aqui seria XH, XH. Tá? E nós temos uma terceira condição de herança ligada ao sexo ou ligada à região não homóloga do cromossomo X ao Y, que é a distrofia muscular de Duchenne. Tá? Essa doença é uma doença neuromuscular genética causada por genes situadas na porção do cromossomo X, que resulta na incapacidade de locomoção por uma lesão primária na fibra muscular, afetando inicialmente os membros superiores e posteriormente afetando inicialmente os membros inferiores e posteriormente os superiores, né?
Este gene presente no cromossomo X, ele codifica uma proteína estrutural, que é a distrofina, que é crucial e serve de ancoragem para todas as outras proteínas do citoesqueleto. Por isso ela é importante na sustentação da musculatura. Então, existe um gene na porção do cromossomo X que leva à síntese de uma proteína chamada de distrofina, e essa distrofina, ela serve de ancoragem para as outras proteínas do citoesqueleto, microtúbulos, a quitina, tá? Miosina, sendo responsáveis pelo tônus e pela sustentação muscular. Sem essa distrofina, não tem essa ancoragem e você tem uma severa deterioração muscular. Na distrofia muscular de Duchenne, ou Duchenne, né, o menino afetado pela doença começa a apresentar os sintomas da distrofia entre 2 e 6 anos. O quadro vai se agravando com a idade, por volta dos 12, essa criança geralmente já está confinada a uma cadeira de rodas e raramente ele sobrevive além da adolescência. Em média, no máximo, 20 anos, tá? Por isso que fala o menino, porque não tem nenhuma menina com distrofia muscular de Duchenne. Por quê? Porque eu teria que ter um homem que tivesse a distrofia para ter um cruzamento com uma mulher que fosse portadora, para que ela tivesse a possibilidade de 25% de ter uma menina nesse caso. Mas como aos 12 anos o menino está confinado à cadeira de roda e chega ao máximo aos 20, ele não tem filhos, né? Então, por isso que não tem nenhum relato de uma mulher que tenha a distrofia muscular de Duchenne, tá? Por quê? Porque eu teria que ter, pelo menos, uma mulher portadora, XDzão, XDzinho, para cruzar, né, ter um filho com um homem com a distrofia, XDzão Y. Aí esse espermatozoide teria que fecundar o quê? Esse óvulo, tá? Então, na maioria das vezes, o que é que acontece? Uma mulher normal portadora, XDzão, XDzinho, vai casar com um homem normal, XDzão, Y. E essa mulher não faz nem ideia de que ela é portadora desse alelo, porque quando ela é XDzão Y normal portador, XDzão XDzinho normal portadora, ela não tem manifestação nenhuma de sintomas. Aí, se esse espermatozoide Y fecundar este óvulo aqui, aí você tem XDzinho Y, que seria o quê? O menino com a distrofia, tá? Ixi, eu coloquei aqui em cima, né? Mas geralmente ele morre aos 20 anos por complicações cardiorrespiratórias, porque a troca gasosa, a hematose, né? Ela depende da contração de musculaturas da região torácica, né? E abdominal também. E aí, essa criança, ela não tem tônus ou sustentação muscular nenhuma, tá? Então, por isso que ele vem a morrer por complicações cardiorrespiratórias, porque até a hematose, a troca gasosa, fica prejudicada, tá? Então, olha lá, a maioria dos casos é aquele que eu falei para vocês. A mulher é normal portadora, ela tem um alelo lá, mas ela não manifesta característica nenhuma, e o homem é normal. E aí, nesse caso, eles têm a probabilidade de 25% de ter esse filho com a distrofia muscular de Duchenne, né? Herança ligada ao cromossomo Y. Neste caso aí, pessoal, os poucos genes localizados no cromossomo Y são herdados apenas pelos homens, né? E passado diretamente do pai para o filho. 100%, né, dos genitores masculinos para os filhos do sexo masculino, tá? Eles são chamados de genes holândricos, né? Holos, que significa completamente, e andros, masculino, tá? Essa herança ligada ao cromossomo Y, ela é também chamada de herança restrita ao sexo, né?
uma vez que esses genes eles estão presentes apenas em indivíduos do sexo masculino. E um dos exemplos é aquele gene que eu falei para vocês, o SRY, né? Que por ativar genes de outros cromossomos leva à produção dos testículos, os testículos levam à síntese de testosterona, e a testosterona é responsável pela manifestação dos caracteres sexuais secundários masculinos. Então, herança ligada ao cromossomo Y ou restrita ao sexo são características que só vai se encontrar em homens e é transmitido dos genitores masculinos para 100% dos seus filhos do sexo masculino. A hipertricose auricular, que é a presença de pelos longos e grossos na orelha, muito comum entre indianos, acreditava-se que era um tipo de característica de herança ligada ao cromossomo Y ou herança restrita ao sexo. Por quê? Porque só se verificava essa característica em homens, que é a hipertricose auricular, tá? Mas hoje se sabe que, na verdade, os genes que condicionam essa característica não está em cromossomo sexual, está em autossomos. Uai, professor, mas então por que que mulheres não apresentam, já que mulher tem autossomo também? É porque você depende do ambiente hormonal do organismo. O gene necessitaria de uma concentração adequada de testosterona para se manifestar. Então aí a gente já fala de um tipo de herança com expressão limitada ao sexo. Os genes que condicionam a característica não está em cromossomo sexual, mas você depende do hormônio da testosterona para que ela se manifeste. Então, quando você fala de herança ligada ao cromossomo Y ou herança restrita ao sexo, o único exemplo que a gente teria é esse gene, o SRY, que leva à produção dos testículos, tá? E existe um outro tipo de herança, pessoal, chamado de herança influenciada pelo sexo, que a característica não estaria nem no cromossomo X nem no Y, mas em cromossomos autossomos, que tanto o sexo masculino quanto feminino tem, mas eles se expressariam de maneira diferente em cada um dos sexos, em virtude também do ambiente hormonal. Eles se manifestariam melhor dependendo da quantidade de hormônios naquele organismo, né? Um exemplo muito característico que a gente tem de herança influenciada pelo sexo é a calvície, alopécia, né? Então, o padrão de herança de calvície pode ser explicado pela melhor manifestação desse alelo na presença de testosterona, em que ele se comportaria como dominante no sexo masculino e como recessivo que em mulheres. Por isso você tem muito mais homens calvos do que mulheres. Na verdade, mulheres calvas elas vão ter um adelgamento e um afinamento do cabelo de uma maneira mais uniforme ao longo da parte superior da cabeça. Os homens não, eles levam mesmo aquelas entradas e é uma área completamente pelada nessas regiões em que ele vai perdendo o cabelo de maneira progressiva, né? Então, o que explica essa manifestação de maneira diferente desses genes em homem e nas mulheres seria a questão do ambiente hormonal. Hoje a gente tem como paliativo para tratar essa queda ou alopécia, né? A calvície humana, tanto em homens quanto em mulheres, o uso da solução tópica de minoxidil, é uma solução alcoólica que você pinga topicamente, faz uma massagem no couro cabeludo, né? No caso de homens, além disso, pode-se utilizar a finasterida e a dudasterida. Mulheres não pode usar, mulheres geralmente é o Pantogar, tem a Ineov também, que se for fazer uma administração sistêmica. Buscar um dermatologista que vai prescrever algumas cápsulas contendo antioxidantes, com algumas vitaminas, tá? Tem a intradermoterapia capilar, que seria uma aplicação de um coquetel de antioxidantes, vitaminas, tá? Com agulhas no couro cabeludo. Aí é tanto homem quanto mulher também. E o mais efetivo seria o transplante capilar mesmo, tá?
Porque o uso da finasterida pelo homem, né? Essa intradermoterapia, tanto homem quanto mulher, o minoxidil, tanto homem quanto mulher, Pantogara em mulher, é só um paliativo. Você, na verdade, você vai conseguir manter os folículos vivos que você ainda tem a partir daquele ponto que você começa a usar. Mas dizer que você vai evitar por completo a calvície, você não consegue. O que você consegue reverter é o transplante, tá? Então, olha lá as diferenças em relação aos genótipos dos fenótipos manifestados em relação ao ambiente hormonal em organismos do sexo masculino ou feminino. Então, eles não estão em cromossomos sexuais, por isso que a gente não representa o X nem o Y. Então, ó, o genótipo cesão-cesão, o homem seria calvo e a mulher também. Os heterozigotos cesão-cezim, o homem é calvo e a mulher não. E os homozigotos recessivos cezim-cezim, ambos não serão calvos. Então, em um casal em que ambos não são calvos, 100% dos filhos não serão calvos. Agora, olha lá, os homens heterozigotos, eles são calvos. Por isso que você tem muito mais homem calvo do que mulher. Que a única condição em que a mulher vai ser calva é se ela for cesão-cesão. Mas olha lá, o dominante em ambos é a calvície, né? Então, por isso que você tem muitos indivíduos na população portadores dessa condição. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Alguma curiosidade? Algum questionamento? Não, tá tranquilo. Então é isso, pessoal. Eu vou finalizar a gravação, mas eu peço que vocês permaneçam na sala, que eu preciso dar um recado, tá bom? Obrigado pela atenção, bom restinho de semana, fiquem com Deus.